tem algo profundamente errado acontecendo dentro da Ferrari. E o mais curioso é que nem o próprio Leclerc parece mais tentar esconder. A frustração dele não é mais discreta, não vem em entrelinhas ou respostas cuidadosas. É direta, cansada, quase como se ele tivesse aceitado que a temporada de 2025 virou uma longa repetição de erros que a Ferrari parece nunca conseguir corrigir. E o que torna isso mais grave é o tom dele. Ele soa preocupado, não só com o agora, mas com o que vem depois. A Ferrari está terminando o ano como quem perdeu o rumo, e o pior, sem perspectiva de reencontrar. A equipe que há pouco mais de um ano brigava por título, que sonhava com o renascimento sob Fred Vasseur, hoje parece andar em círculos. Leclerc vem sendo honesto ao dizer que não sente progresso. O carro começou o ano atrás dos rivais e vai terminar do mesmo jeito, talvez até pior. Enquanto Red Bull e Mercedes deram passos à frente e a McLaren virou uma referência, a Ferrari ficou ali, presa na mesma dinâmica, observando o topo sumir no horizonte. E não é só percepção de piloto, os números confirmam o que ele sente. O desempenho de uma volta melhorou um pouco no meio do ano, mas foi só o suficiente para voltar ao patamar de fevereiro, aquele que já era ruim. A equipe trocou peças, testou soluções, mexeu no conceito aerodinâmico, e o resultado foi o mesmo, estagnação. E para quem prometia um 2025 de renascimento, isso é quase humilhante. Leclerc e Hamilton, dois pilotos do mais alto nível, estão reduzidos a passageiros de um carro que não evolui. Leclerc fala e você sente o peso de quem já perdeu a paciência. A Ferrari fez atualizações grandes, teóricas soluções de fraquezas históricas, mas nada realmente mudou. A sensação é de que o carro atinge o teto cedo demais. E quando você começa a se acostumar a ver isso acontecer, é porque o problema não é a corrida, é o sistema inteiro. Desde a pausa de verão, tudo ficou mais evidente. A Red Bull retomou a força, a Mercedes encaixou um bom momento e a Ferrari desabou. Os últimos 4 GPs foram um resultado cruel do que o time virou. Erros estratégicos, desempenho irregular e uma sequência de corridas em que nem o talento do Leclerc consegue salvar o resultado. Um detalhe simbólico, 5 corridas sem pódio. 5, em um carro que no papel deveria disputar vitórias. A Hungria foi o ponto de virada. Leclerc lutou como um animal para tentar vencer, superou as McLarens e acreditou que podia arrancar dali um trunfo improvável. Saiu sem nada e no fundo sabia que talvez aquela tivesse sido sua única chance real no ano. Ele estava certo. Desde então, o deserto. Nenhuma volta de glória, nenhum pódio, nenhuma faísca de esperança. Agora ele fala com a frieza de quem entende que a temporada já acabou, mesmo faltando corridas. E o que mais assusta é o que vem das entrelinhas. Ele começa a duvidar de 2026. Quando um piloto como Leclerc, que sempre foi o rosto da fé ferrarista, começa a duvidar, é porque o abismo está logo à frente. A frase dele ficou marcada. Espero que começamos 2026 com o pé direito, porque senão serão anos difíceis. É o tipo de declaração que não se solta por acidente. Soa como um aviso, um pedido de socorro. Ele está dizendo o que muitos dentro do paddock já pensam, mas não falam. A Ferrari talvez não esteja pronta para o novo regulamento. A lembrança que assombra é de 2020 e 2021, quando o time sacrificou temporadas inteiras apostando na virada das novas regras de 2022. Na época parecia uma jogada inteligente, e até foi por alguns meses. Leclerc voltou a vencer, parecia de novo um candidato real ao título, mas o castelo desabou rápido. Problemas de confiabilidade, má execução e aquele velho inimigo, desenvolvimento. O time que começa bem e termina mal, sempre. Depois veio 2023, o carro afiado demais, impossível de controlar, devorando pneus. Depois, 2024, o extremo oposto, um carro dócil demais que só funciona em condições específicas. E mesmo assim, a equipe jurava ter aprendido. Agora, em 2025, o discurso era de evolução sólida, mas tudo desmoronou antes do meio do ano. A Ferrari de Fred Vasseur começou promissora, mas a curva virou declínio. O golpe mais duro foi a decisão de junho, abandonar o desenvolvimento do carro de 2025 para focar em 2026. Foi pragmático, mas perigoso, porque essas ferramentas e métodos que estão sendo usados agora são os mesmos que criaram esse carro decepcionante. Então, o que garante que 2026 será diferente? É isso que Leclerc teme, e com razão. O que ele está vendo é a repetição de um ciclo que já destruiu várias gerações de projetos dentro da Ferrari. O mesmo padrão: hype, promessas, frustrações e recomeços eternos. Só que agora há um peso a mais: o tempo.
Leclerc assumiu um contrato que vai até 2029. Ele vai completar uma década com a Ferrari, 10 anos, e pode chegar ao fim sem um único título. A essa altura, não é mais só sobre talento, é sobre estrutura. É sobre uma equipe que perdeu a capacidade de crescer. E o pior é que Leclerc sabe disso. Ele fala com o olhar de quem já viu esse filme antes e sabe como termina. E é aí que a coisa muda de tom, porque pela primeira vez, não parece que Leclerc está só frustrado com a temporada, ele está com medo do futuro. E esse medo é compreensível, porque quando você olha para dentro da Ferrari, não vê apenas um carro ruim, vê um time que não entende o próprio fracasso. Eles falam de potencial, mas não conseguem transformar isso em resultado. É uma equipe que sempre está quase lá, mas nunca chega. E Leclerc sabe que quase não ganha campeonato. Quase é o estado permanente de quem não aprende com os próprios erros. Dentro do box, o ambiente parece de exaustão. Cada corrida nova é uma tentativa desesperada de achar um acerto milagroso. E quando um piloto do nível de Leclerc começa a testar soluções extremas, é sinal de que a confiança no projeto já se foi. Ele mesmo admitiu que passa boa parte do ano testando configurações absurdas, buscando equilíbrio num carro que simplesmente não responde. E é aí que mora a diferença entre um carro competitivo e um projeto perdido, quando o piloto vira cobaia. A Ferrari virou isso, um laboratório de tentativa e erro em tempo real. Leclerc tenta compensar com talento o que a equipe não entrega em engenharia. E Hamilton, que ainda busca se adaptar, acaba sendo a referência de contraste. O cara que, mesmo com um currículo gigante, parece lutar com um carro que não tem alma. A vitória dele na sprint da China foi o único lampejo de grandeza do time no ano, um raio isolado num céu nublado. E Leclerc segue lá, constantemente melhor, mesmo com tropeços como Silverstone, Baku ou Singapura. Ele ainda é o cara que segura a equipe no mínimo da dignidade. O problema é que a dignidade não ganha corrida, e você sente que ele já entende isso também, que não adianta ser o melhor dentro de um time que parou de evoluir, porque o talento dele continua enorme, mas a Ferrari parece cada vez menor. E o dado que expõe tudo é simples. Desde o retorno das férias, a Ferrari somou 50 pontos em 5 corridas. Enquanto isso, a Red Bull marcou quase o dobro, com um carro sozinho. A Mercedes passou dos 100 e a McLaren, campeã de construtores, disparou com 134. Isso não é só diferença de performance, é diferença de mentalidade. A Ferrari desaprendeu a competir e o resultado tá aí, um time que briga mais com os próprios fantasmas do que com os rivais. Em Singapura, o retrato foi perfeito, 2 carros limitados por um problema de freio desde o começo da corrida. A equipe passou 95% das voltas apenas gerenciando temperatura, sem poder atacar. E quando Hamilton tentou forçar no fim, o freio dianteiro explodiu. É isso, uma equipe que gasta a corrida tentando não quebrar o carro. E o mais irônico é que a Ferrari vive dizendo que está no caminho certo. Só que o caminho certo para onde? No meio do grid? Porque cada atualização que chega parece resolver um problema e cria outro. É o clássico sintoma de quem não domina o próprio projeto. E quando o piloto começa a sentir que a equipe está perdida, o vínculo de confiança racha. Leclerc, pela primeira vez, dá sinais disso. Aquele brilho de quem acreditava num futuro vermelho começa a desbotar. A Ferrari parece ter perdido o rumo técnico e emocional. Hoje ela não inspira medo em ninguém, nem respeito. É uma equipe que ainda carrega peso histórico, mas vive de passado. E o que mais dói é ver um piloto como Leclerc sendo arrastado por essa maré. Ele é o cara que tinha tudo para ser o rosto da nova geração da Ferrari e virou o rosto da frustração moderna. E tem uma coisa que pouca gente percebe. Esse tipo de estagnação cobra um preço psicológico. Leclerc é um piloto de temperamento calmo, mas a repetição de erros, a falta de reação e o tempo passando corroem qualquer paciência. O olhar dele nas últimas corridas já não é de raiva, é de resignação. E resignação é o fim, porque um piloto só vence quando acredita que pode vencer. Talvez a Ferrari ainda tenha tempo de mudar essa história em 2026, mas para isso vai precisar fazer algo que não faz há anos: aprender com o próprio erro, reestruturar de verdade, repensar metodologia, repensar filosofia, porque se o DNA da equipe continuar o mesmo, a história também vai continuar sendo a mesma, e Leclerc vai passar mais 4 anos correndo atrás de um sonho que nunca vem. Ele merece mais, e a Ferrari devia ser mais.
Só que, por enquanto, o que existe é um carro lento, uma equipe confusa e um piloto que começa a entender que talvez tenha se comprometido por tempo demais com uma promessa que não existe mais. E no fim das contas, a pergunta que fica é simples. Se 2026 for outro fracasso, o que sobra de Leclerc dentro da Ferrari? Porque a paciência, por mais que ele tenha, não é infinita. E a verdade é que do jeito que as coisas estão, parece que a Ferrari está mais perto de perder seu maior talento do que voltar a ser campeã. E se isso acontecer, vai ser o último capítulo de uma tragédia que a Fórmula 1 já cansou de ver se repetir. A de um piloto brilhante sendo devorado pela equipe que prometeu torná-lo imortal. Galera, eu sei que muitos que me acompanham aqui sonham em viver na internet, a falar de Fórmula 1 ou falar de algum outro assunto que gosta. E cara, o melhor jeito pra isso, o que mais deu certo pra mim, foi através do YouTube. E acaba pra quando a gente tá começando, a gente se vê perdido, porque a gente vê tanta coisa de graça no YouTube que deixa a gente mais confuso do que ensina algo. Então, pensando em quem tem esse sonho, eu vou deixar no link da descrição o curso que foi o curso que eu fiz, que ensinou tudo o que eu sei sobre YouTube, que é o curso do Lucas do YouTube Sem Inimigo. Cara, é o melhor curso sobre YouTube. Foi o cara assim, ó, eu perdi muito tempo no YouTube, criando vários canais de vários nichos, e nenhum dava certo porque eu não tinha o conhecimento certo pra fazer aquilo. Com esse curso, cara, foi assim, ó, foi a virada de chave, sabe? Não é papo de coach, até parece, mas tipo, só foi a virada de chave pra realmente eu conseguir dar certo e viver disso hoje. Então, se você tiver interesse, o link vai estar no comentário fixado. Pelo meu link você tem R$240 de desconto, além de ajudar o canal a trazer mais vídeos. Por esse vídeo é isso, galera. Comenta aí o que você acha sobre a situação do Leclerc e da Ferrari, que tá cada vez mais complicado. Eu sou o José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera.